Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, nessa festa, nessa alegria, nessa paz que temos, para o aprendizado de conhecimentos que nos ajudam a refletir, pensar, viver, evoluir. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados, desencarnados. Agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pela oportunidade de estarmos evoluindo nesse planeta. Muito obrigado, Senhor, pela casa espírita que nos acolhe, por essa tecnologia que nos permite estarmos unidos, mesmo à distância. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Ilumine a cada um de nós e que possamos manter essa harmonia, essa alegria, essa paz, sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque assim seja. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, e a lição que caiu é: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Muito bem. É uma lição interessante de ser lida, porque o título é meio... Pode dar a entender, né? Porque o olho fechado é bem-aventurado. Então, leiam essa lição. A gente está estudando aqui, então, o livro Memórias de um Suicida, né? Já faz algumas semanas que a gente está estudando esse livro. A gente está colocando o livro e está procurando gravar, né? Então, acho que a gente gravou todos os capítulos, né? Da leitura comentada. E, então, Memórias do irmão Camilo, que ele, né, esse Camilo Cândido Botelho, que encarnou como escritor português, encarnou como em Portugal, nessa vida, foi escritor, tinha uma certa fama, né, e ficou cego e não suportou a cegueira e se matou. Então, ele foi para o Vale dos Suicidas e ele está comentando desde o Vale dos Suicidas até agora, né, desde da recuperação que ele teve, foi recolhido no hospital, e aos poucos ele está se tratando, né, e se aprimorando. E a gente estava lendo sobre a interação, né, do trabalho do mundo espiritual trazendo outros suicidas, até que ainda estão em uma situação piores que o próprio Cândido, né, numa reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, o tratamento, né, que está sendo feito para esses suicidas, né? Então, a gente está lendo esse capítulo, a gente não conseguiu terminar o capítulo na semana passada, né, e a gente vai continuar a leitura na noite de hoje. Parece que o Sandro é voluntário para ler, é isso, Sandro? É para eu não dormir. Então, se você puder ler, Sandro, fique à vontade.
Então vamos lá. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada, que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. Além, ouvíamos, tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deificaz, de que era excelso relicário, aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes de sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam de sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vós achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós, que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar
Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. E chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do vosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobo, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Bom, no livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né? Humberto de Campos acabou escrevendo o livro Boa Nova, e para escrever esse livro, ele foi nos arquivos espirituais, né, assistir, né, as passagens de Jesus. E ele acabou escrevendo nos livros relatos, né, gravados no mundo espiritual, das passagens de Jesus, e que não foram registrados pelos apóstolos. Então, ele acabou dando os bastidores, um making-of da vinda de Jesus, né? Num dos capítulos, né, desse livro, ele fala sobre as bem-aventuranças, né? E como surgiu, né, o que aconteceu antes das bem-aventuranças, antes de Jesus fazer as bem-aventuranças, né? Então ele acaba dizendo o seguinte: 3 pessoas foram na casa de Mateus, o Levi, né? E foram conversar com Levi, pedir para eles colaborarem com a Boa Nova, né? Então, tinha um aleijado, um desprezado pela família e um outro, algum tipo de doença, sei lá. Aí o Mateus olhou para os 3 e falou assim: o quê? Vocês 3, nessa condição, vão querer ajudar o mestre? Não dá. Você não tem condições. Você um é aleijado, o outro a família desprezou, o outro é doente. Como é que vocês vão querer ajudar Jesus? E Mateus era, né, instruído, né, ele era cobrador de impostos, tinha uma certa cultura, tal. E ele convenceu os 3, né, que eles não podiam seguir, não podiam trabalhar por Jesus, porque eles eram, né, nessas condições.
Aí o Haroldo falou que ele explica essa passagem, né? E ele fala o seguinte, né? Que no Velho Testamento, em várias passagens do Velho Testamento, o pessoal fala que para servir Jesus, a pessoa tem que ser sadia, a pessoa tem que ser culta, a pessoa tem que ser forte, né? Você tem que. Não é qualquer um que serve Deus. Você tem que ter todas essas condições para servir Deus, né? Aí o Jesus não estava, né? Aí, de repente, o Jesus chega na casa de Mateus. Que, na verdade, eles eram primos também, tá? Jesus e Mateus eram primos. Aí ele chega, né, Jesus na casa de Mateus. Aí o Mateus fala, ó, veio aí três aí, um aleijado, um que foi expulso desprezado pela família, outro doente. E olha como estão com a cabeça. Vieram aqui para se oferecer, para ajudar. Eu falei, eu expliquei para eles, ó, já fiz resolvi o problema. Vocês não têm condições de ajudar o mestre. Olha a condição de vocês, né? E ele explicou, tal, lá. Aí Jesus falou, meu Deus do céu, o Mateus não entendeu nada, né? Aí o Jesus foi explicando, né? Falou, você não entendeu nada do que eu falei, né, até agora. Você é apóstolo, mas não entende o que eu digo, né? Aí ele falou, não tem nada a ver. Aí, a partir daí, que ele foi explicando para Mateus, surgiu aí as bem-aventuranças, né? Que Jesus veio para todo mundo, né? Jesus veio ensinar e ajudar, principalmente as pessoas doentes, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos. Aí ele faz as bem-aventuranças, né? E essas três pessoas, Mateus e tantas outras pessoas com dificuldades, né? Com problemas, com várias outras coisas, estão ali, né? E todos eles se sentem acolhidos por Jesus, né? E no final das bem-aventuranças, Mateus e essas três pessoas acabam chorando, né? Lágrimas e ficam abraçados. Aí o Haroldo explica que o Mateus entendeu tão bem essa lição, que o evangelho dele se modificou, né, após essa lição. Tanto que ele colocou na genealogia de Jesus muitas pessoas, né, desse pessoal sofrido, pessoal que ele desprezava antes disso, que ele não deixava, que não tinha condições, e ele colocou na própria genealogia de Jesus várias pessoas que ele não iria colocar se por acaso antes dessas bem-aventuranças. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes. Uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno, socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente, com entonações que repercutiam até o âmago
os nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos, para sempre, a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas, enoitadas pelas trevas de desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio e abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento, muito grave, exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam. Arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu receio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros amparavam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos, responsáveis pelo espírito em questão, acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que, piedosamente, por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda a sua plenitude, a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora, ao seu dispor, os órgãos materiais, nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lacinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre o médium que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía. Para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, por toda parte, o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os brilhos
surpresa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia, nervosamente, arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e, neles, julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzido a montículos repugnantes, mostrava-os, chorando convulsivamente, ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado, e reconhecer-se e sentir-se vivo, nervoso, irrequieto e excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio, gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia e ululava, expunha, sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama. Espera que agora eu perdi a linha. O drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconheci agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo em espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado. Então, quem está relatando, né, é o Camilo, que é um suicida, que já está em condições melhores, né? Eles foram para essa reunião mediúnica, aqui no Brasil, e esses espíritos, né, esses espíritos que estão em situação ainda piores, né, suicidas, situações piores, estão passando um deles está passando agora pela médium. Então está tendo a aproximação, né, do perispírito do suicida com o perispírito da médium, está tendo esse choque anímico e está tendo todas essas sensações. A ideia é tentar ajudá-lo, né? A gente sabe que um suicida, ele acaba, a consciência dele, né, a consciência do suicida acusa ele que ele cometeu um ato contrário à lei de Deus. Então, nesse caso, ele se atirou debaixo de um trem. E o corpo dele, quando o trem passou, foi despedaçado. E como a consciência dele acusa que ele fez uma coisa errada, ele se imagina o perispírito totalmente despedaçado, né? Então ele se imagina, durante todos esses anos, o perispírito, né, o corpo dele fluídico, despedaçado. Então ele está nesse choque, nesse sofrimento, e tenta juntar o corpo, né? Por quê? Porque ele cometeu um ato contra a lei de Deus e ele se acusa. Diferente, por exemplo, se alguém, por exemplo, empurra o outro debaixo de um trem. Aí a pessoa desencarna, o trem passou. Mas a pessoa não teve a intenção de se matar. Não teve a intenção de cometer de perder a vida. Mas ele foi atirado debaixo do trem.
Essa pessoa que não teve a intenção de se matar, não vai passar por essa situação que esse senhor está passando, de ver os pedaços, de ver tudo isso, porque tudo na lei de Deus depende, né? O ato depende das intenções do ato que você pratica, da responsabilidade que você tem sobre aquilo. Então ele está passando por todo esse sofrimento porque ele cometeu um ato contra as leis de Deus e a consciência dele ainda não está tranquila. E estou passando por isso para tentar fazer com que ele seja acalmado, tranquilizado, para que ele consiga, né, enxergar o corpo dele unido e não nesse sofrimento grandioso que ele está passando, né? A ideia não é torturar ele, a ideia é tratar dele, né? Ele já passou por grandes sofrimentos no Vale do Suicida, mas mesmo assim ele ainda não conseguiu ainda se reequilibrar. E a ideia do contato com a médium é tentar ele se equilibrar. A médium encarnada tem que ter todo um tratamento, toda uma proteção, porque ela tem sensações desagradáveis, né? Então, tem toda uma. Quando ela se prontificou a ajudar, ela vai ter toda a proteção para que ela vai ter sensações ruins, mas ela vai conseguir se restabelecer, vai conseguir, após a reunião, se equilibrar, para não ter problemas depois. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiraram, fala-lhe piedosamente, consola-o, apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com a sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele espaço infindo, em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanha-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que a realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores vigilantes, assistentes guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia, que do segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais, do hospital, igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista, que facilmente acionam. E assim docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos, de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece libada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplandecente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia.
Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz perreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo. São vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonança nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito engastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora durante a prática dos mistérios, nos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados mourejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos próprios proroedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados, de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente, poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre as suas chagas anímicas, através do filtro humano retado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria, de forma alguma, nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue moribundo, que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto, ou dos mentores presentes, em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara,
Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar, e desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo, que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perspassava suas fibras perispirituais, doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício a dulçorosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição, com veemência, sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava, e explicava-lhe o presidente, pormenorizadamente, quando lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministrava-lhe aula expressiva, a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne Teócrito. A vida do paciente ressurge, como fotografada, refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou, perplexo e aterrado, os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Mas fê-lo, agora, independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido o sepultamento dos mesmos em terra consagrada. E viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência e responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas, e que, se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno, como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó, Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em
glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé, pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade, do unigênito de Deus, em seu nome, esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que és, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do divino pastor, homem, irmão, que, como eu, descendes do mesmo foco glorioso da luz, alma imortal, fadada a destinos excelsos no seio. Eu me perdi. Excelsos no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho, do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso mais não é que escolhas terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento, aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado o teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada de se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram, qual preciosa e cândida flor celeste, para convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aos jófares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar.
como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece, a ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Então, aqui ele tá dizendo, né, está falando sobre essa intervenção, né? Então, ele foi trazido, né, para ter contato com o choque, né? Então, a pessoa, primeiro, ela se mata e ela, né, primeira coisa, ela se mata porque passa por uma dificuldade que ela se julga uma dificuldade financeira, física, traição, coisa amorosa, por algum problema que faz com que ele ache, nossa, esse sofrimento é insuportável. Aí ele se mata para tentar se livrar do problema. Aí, pelo que está relatado, o problema, né, que ele achava que era insuportável é muito suave, próximo do sofrimento que ele tem depois que desencarna. Primeira coisa, ninguém morre, né? Ninguém morre, então ele quer se livrar de uma coisa e ele agrava o problema. Uma coisa que ele poderia viver, conviver, e ele agrava muito o problema. Ele se separa dos entes queridos, ele destrói o corpo físico, e isso traz consequência para o corpo espiritual. Ele revive o suicídio milhares de vezes, né? Uma pessoa que se joga de um lugar alto, ele se vê caindo um monte de vezes. Um rapaz que se enforca, ele sente a corda no pescoço por muito tempo. A pessoa que envenena sente o veneno correr. O Camilo que deu um tiro na cabeça, ele sentiu por muitos anos o sangue escorrer. Então, o sofrimento, né, é muito grande. Parece uma eternidade. Porque o sofrimento é tanto tempo que ele passa, anos a fio, que parece uma coisa eterna o sofrimento, né? Logicamente que as coisas não são eternas, né? Então, nós somos eternos, nós estamos eternos, mas o sofrimento não é, né? Mas enquanto a gente está sofrendo, parece que as coisas vão acontecer eternamente, né? Então, essa pessoa foi trazida, foi colocada próxima dessa médium, né, para tentar realmente, para ajudar ele a se recompor. Então, os corpos ainda se imaginava o corpo totalmente despedaçado, e com esse choque é o início de um tratamento para ele se reorganizar, o corpo se unificar, né? Então ele começa a pensar melhor, começa a agradecer, a pedir para Deus, agradecer a Deus. Todas as pessoas ali estão em função desse espírito, para ajudar esse espírito, né? E as reuniões mediúnicas, né? Então cada vez, né, que acontece é para ajudar essas pessoas, esses espíritos, né? Na nossa casa, de vez em quando, a gente recebe um suicídio, né? Às vezes a gente percebe, às vezes, que é suicídio, às vezes não, mas muitas vezes a gente percebe que a pessoa se matou, né? Eu lembro de várias vezes pessoas que se enforcaram, né? E eu sabia que ele tinha se enforcado porque ele colocava a mão no pescoço e ele levantava a mão para cima como se estivesse segurando a corda, né? E outras pessoas com outros problemas em outras reuniões, né, a gente falou, né, o texto falou, vocês são eternos, vocês não morrem, vocês são espíritos, né? Para colocar na cabeça, todos nós somos espírito. Por um momento muito curto, a gente está encarnado, mas nós somos espíritos.
né? Então, estava para poder tratar, né, todos esses espíritos, tratar a mente, né? Tratar o corpo, mas tratar muito a mente, para eles receberem isso. Então, todos eles estão sendo tratados, né? Para receber todo esse tratamento, para poder, mais para frente, eles voltarem à encarnação. Eu queria dizer algumas coisas. Dentro da lei que existe, né? Ou seja, dentro do processo evolutivo, dizem os espíritos, no livro dos espíritos, em diversas perguntas do Kardec, né, que o objetivo da encarnação é que a gente tem que passar pelas experiências da vida para aprender com elas, né, que são as vicissitudes. Agora, dentre todas as vicissitudes permitidas por Deus para que a gente passe como prova de experiência, né, não existe o suicídio. E nunca existiu. Isso é um ato covarde, né, que precisa ser corrigido, né, corretamente. Né? O espírito vai ter que sentir, né, todo esse ato contra si mesmo, né, para que ele não faça mais. Então, não existe, não está previsto em qualquer legislação, né, de Deus essa condição do suicídio. Né? Porque diz lá que para você se tornar um anjo puro, você tem que passar por todas as vicissitudes das luzes e saber como suplantá-las. Mas o suicídio não está nesse rol de vicissitudes e de experiências terrenas. Agora, nós podemos até passar por uma experiência dessa, mas a gente vai ter que colher os resultados disso, que é muito, e nós estamos vendo mesmo, né? É muito assim doloroso mesmo. Né? Eu acho que até, né, mesmo o Camilo, acho que não consegue, apesar de a gente sentir, não consegue expressar a realidade ainda do que sente um espírito. Talvez a médium ali, né, sentiu o que o espírito estava sentindo. Mas uma coisa que eu achei assim para falar é que quando você fala em consolo, né, não é para tirar o espírito do problema que ele está passando. Vocês perceberam isso, né? Porque esse espírito ele vai continuar sofrendo com o ato dele, né? Só que aquele ato dele rever o seu ato impensado a todo momento, né? E tentar recolher os pedaços ali, como se ele estivesse a todo momento passando pelo mesmo fato, né? Revendo, para que o espírito tenha certeza de que ele não vai fazer mais aquilo ali. Então, mas tirar ele desse trauma para que ele possa se recuperar, se reequilibrar e se corrigir, né? Porque essa é o verdadeiro consolo. Mas ele tem que ajudar, ele não pode deixar de sofrer as consequências. Então, o consolo é justamente isso que ele está recebendo aí, para poder entrar num equilíbrio e ele conseguir, então, se recuperar, entrar num tratamento como os demais ali que estão assistindo, né? Estão passando ali, né? Agora, tem essa parte final, Lorenzo, me surpreendeu um pouquinho, porque na parte final, eu vou ler um trechinho aqui que me chamou a atenção, não só por causa do suicídio ou daqueles que se suicidam, mas para nós todos. Né? Eu vou ler, depois eu vou repetir, eu colocar o pensamento que me veio. Ele diz aqui no último trecho aí, né? E depois, quando te sentires afeito e depois, quando te sentires refeito às renúncias, quando fores capaz de rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado do teu coração as ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria devida e empolgada de sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se enteabram qual preciosa e cândida flor celeste para a convivência
ostensiva com o mundo invisível. Esquecendo agora a parte, o fato do suicídio, significa isso para nós aqui, que nós vamos reviver encarnações para encarnações, tantas quantas forem necessárias, as provas para que a gente se reabilite. É isso que está dizendo ali. E mesmo que o espírito, para o humano espiritual, sinta a realidade espiritual, ao encarnar, ele vai esquecer muita coisa. E muitas coisas ele vai repetir. Então, nessa repetição, ele vai aprender um dia que ele não deve fazer aquilo, mesmo encarnado. E quando ele fala aqui sobre a mediunidade, eu não penso na mediunidade ostensiva de uma reunião mediúnica de médiuns ali. Eu penso na mediunidade cotidiana de todos nós. O que eu quero dizer com isso? Né? Vou dar um exemplo. Né? Você está encontrando alguém e a pessoa está totalmente desequilibrada. É um conhecido, sei lá, pode ser da família, pode ser do trabalho, pode ser da sociedade, até do centro espírita, né? E ele está desequilibrado e ele vem, e por algum motivo, ele quer lhe ofender, por alguma razão que ele não gosta de você, pelo desequilíbrio, ele vai lhe ofender. Né? Então, como é que você age a mediunidade? Você não estou dizendo agora da mediunidade daquela que o teu espírito, mas a mediunidade de afinidade com que o espírito, o companheiro está lhe ofendendo. Então, você imagina agora, você vai para o lado espiritual. Quem é que está acompanhando esse camarada? Então, nós todos podemos enxergar que ele está sendo acompanhado por alguns obsessores. Não é nem, inclusive, um, nem dois, pode ser até muitos. Não é verdade? E por causa da situação de desequilíbrio dele. Ele está sendo ali acompanhado. Mas eu pergunto também, essa pessoa desequilibrada não tem anjo de guarda? Se ele tem anjo de guarda, ele também está acompanhado pelo anjo de guarda, só que ele não consegue ouvir o que o anjo de guarda está inspirando ele. Ele se sintoniza mais com os inferiores. Então, você está à frente dele e ele vem com as ofensas, vem para cima de você. Eu pergunto, com quem nós vamos nos sintonizar? Com os obsessores ou com o anjo de guarda dele? Ou quem deveríamos nos sintonizar? Eu estou perguntando. O que vocês acham? De guarda, né? Boa. Lógico, todos nós vamos fazer com o anjo de guarda dele. Então, é a mediunidade comum de cada dia, intuitiva, que nós temos que usar e nos ligar ao parte do outro lado. Né? E a primeira coisa, né, nós temos a ciência da paciência, né? A ciência de evitar o conflito, de termos uma palavra não conflitante, pacificadora. Isso é a mediunidade que a gente aprende lá no mundo espiritual, vem aqui que está nos ensinando a praticar. Né? E, de repente, essa pessoa aí, o desespero é tanto que ela está pensando em se suicidar. Né? Porque é tanto, e ele não quer saber. Né? A vida não presta nada para ele, vai ofendendo todo mundo e tal. E, de repente, ele está pensando em se suicidar. Aí você põe panos quentes, você conversa, né? Você entra em contato com a parte para que os obsessores não deixem de cortar aquelas afinidades dele, para que o anjo da guarda dele possa, e o nosso também, óbvio, né? Porque a gente também tem, né? Para que a gente possa entrar num sistema de pacificação com aqueles com quem nós nos comunicamos, nos relacionamos, né? Esse foi o que eu pensei quando eu li esse trecho aqui, e dada também as circunstâncias que esses espíritos estão recebendo. Porque esse que foi recuperado, não é recuperado, né? Ele foi equilibrado, vamos dizer assim, né? Ele vai ter que ter um processo bem longo de readaptação, como foi o do Camilo, né? Até chegar, vamos dizer assim, aos níveis em que está o Canedo. Mas quando ele reencarnar, ele vai ter dificuldades ainda, né? Vai ter que passar, não tem outro jeito. E talvez necessite de algumas encarnações para isso. Mas nós que já passamos por tanta encarnação, a gente está lendo o doutrina espírita, a gente já sabe tudo isso daqui, né?
não vamos cair nessas armadilhas. A gente não pode cair nesse tipo de armadilha, porque senão, né, tudo aquilo que a gente está aprendendo com a doutrina espírita e com Jesus, né, cada vez... Por isso que a gente tem que fazer que nem o Santo Agostinho, tem que chegar e pensar assim, mãe, não devia ter feito aquilo ali, né? Eu devia ter feito coisa melhor. Fazer uma análise disso Boa aí, né? noite. Boa noite. Desculpa interromper. Eu sou participante de primeira vez no grupo. Foi me indicado por uma amiga muito querida. Eu vim procurar porque tem um conhecido muito querido meu que a mãe dele se matou faz acho que 3 meses. Sim. E ele está extremamente perturbado. Coincidiu, eu acho que coincidências não existem, não é mesmo? Eu sou espírita já há 20 anos, mas sou deficiente física, não frequento nenhuma casa espírita, eu estudo em casa. E esse meu amigo, ele está procurando orientação, ele não consegue, como é que eu vou dizer? Se perdoar por não ter percebido que a mãe chegaria ao limite de um extremo de pular de um prédio e se matar. E está acabando com a família inteira, porque todo mundo sofrendo muito, né? É uma pessoa extremamente generosa e uma pessoa... E eles não conseguiram ver, eles entenderam que aquele momento seria só um... Ela ameaçou a família, disse que iria se matar por problemas pessoais e tudo. Ninguém acreditou que ela chegaria às vias de fato desse ato. A pergunta que eu tenho a fazer: como a gente consola a família de uma pessoa que tomou uma atitude tão extrema que a gente sabe que terá consequências futuras, que ela vai sofrer, já deve estar sofrendo no plano espiritual, acredito eu. Como se consola e o que dizer a um filho que perdeu a mãe para um ato tão difícil como o suicídio? Quem que fala? Desculpa interromper. Meu nome é Andresa. Oi, Andresa, mas que simpatia você, viu? Gosto muito assim do jeito que você falou. Eu não sei se Muito ele é obrigada. um parente seu. É meu amigo, é compadre da minha irmã. E Qual que é o assim, nome dele? eu tô muito comovida, porque assim, eu conheço o grupo de vocês, a história do grupo há muitos anos. Não pude frequentar pelas minhas limitações físicas, mas eu sou prima do Marcos e Claudete, talvez algum dos grupos conheçam. E eu pedi para entrar em contato para mandar mensagem para ver quem pudesse consolar, porque eu não me acho capaz de orientar, mesmo com muitos anos já de espiritismo, eu não me acho capaz nem preparada. Eu acredito que tenha que ser pessoas que tenham mais preparo que eu, e algum médium ou alguém que saiba como lidar, porque é tão difícil. Como é que eu vou dizer a ele a situação que eu sei que a mãe dele está passando e, ao mesmo tempo, dar força para que eles enfrentem essa situação toda, enviando amor a ela, sabe? É muito difícil. E aí eu abro a live, eu estava meia hora tentando, porque eu nunca usei esse aplicativo, foi difícil conseguir ouvi-los. Aí, quando eu consegui, vocês estavam tocando justo nesse tema, né? Sobre o livro Memórias de um Suicida, e acredito que estão estudando. Desculpa até atrapalhar o estudo, é porque assim foi tão direto que eu falei, não, eu preciso perguntar, porque não há coincidências, né? Nessa situação. É Por verdade, não tem. favor. É que o estudo aqui, a gente lê um pedaço, né? E Sim. depois a gente para e comenta, porque às vezes o livro, a interpretação de cada um ajuda no contexto geral, né? Porque tem algumas pessoas que têm experiência em outras coisas, então já leu outros livros, já assistiu palestras, então vai acrescentando. Por isso que a gente dá uma paradinha e discutir, estava justamente nessa parte que a gente estava falando aí, né? Então, seja bem-vinda, porque Obrigada. a Muito gente, obrigada. né, Lourenço, eu acho que tem jeito de consolar. Eu não sei onde ele mora, se tem jeito dele ir até a casa do caminho. Você acha que tem?
Eu Não sei, acredito que sim. Depois, como eu disse, eu não acredito em coincidências. Eu já tinha procurado um local próximo pela internet para indicar, mas depois disso eu acredito que terá que ser, né? Eu não sei os dias que funcionam, ele trabalha, teria fim de semana, ele poderia falar com alguém. Então, Como funciona? ele poderia ir. A gente tem uma reunião no sábado, aos sábados, às Sim. 7 da noite. Ah, ótimo. Tá. Então, aos sábados, às 7 da noite, ele pode ir lá, né? Existe, ele vai poder assistir uma palestra, vai poder tomar um passe, né? Tomar água fluidificada. E no sábado também a gente tem um atendimento fraterno. Então Ai, que bom. a gente pode conversar com ele, né, Ah, nesse vai ser. atendimento fraterno. É exatamente isso que eu gostaria, assim. Minha irmã já foi ao centro uma vez, ela sabe o caminho, vou ver com ela se ela consegue levá-lo, que ela quer, ele quer ir acompanhado. Ele está interessado em procurar ajuda espiritual. Qual que é o nome Ensinamos a dele? ele a fazer, o nome dele é Atílio. Atílio. É, isso, ele está fazendo, nós ensinamos a ele a fazer evangelho no lar, ele conhece pouco sobre o espiritismo, mas assim, como é que eu vou dizer, além da parte psicológica, que é óbvio, afetou ele, os irmãos, a mãe disse na frente dos filhos dele que iria se matar, e ninguém acreditou e ela pulou do prédio. Se ele for Então, é uma. nesse sábado eu tô lá. Pode para procurar, me procurar. Lorenzo. Lorenzo, tá, eu vou ver se é possível, se não for assim, Mas tem todos os sábado, sábados. né? Eu não vou todo Tá, sábado lá, mas quem tiver lá pode conversar com tá, ele, né? Então não tem que conversar comigo, pode conversar com qualquer eu com agradeço. qualquer que está Porque lá. Esse sábado em particular eu vou estar lá. E tá, começa às 19, não é Começa às às 8. 19. Isso, É. falei errado? Às 19 horas, né? tá. Então, aí tem como aos sábados, né? Então, a reunião é presencial, mas também Uhum, tem essa reunião online. Então, eu sim. sugiro que ele vá lá presencialmente, mas você, por exemplo, pode assistir em casa, pode assistir online a palestra que, é, que vai ocorrer no sábado. Então, no sábado é misto, é híbrido, né? Vai ter a palestra online e vai ter a presencial. Então, pode ir dos dois Ah, eu jeitos. vou. Eu vou com certeza, muito bom. Muito obrigada. Me desculpe realmente interromper o estudo. Eu sei que não é. Perde o fio da meada, né? Alguém está interrompendo e falando. E muito obrigada pela orientação. Eu vou passar. Eu espero que ele consiga ir, porque eu acredito que a mãe dele está em sofrimento. A gente ora muito por ela, temos orado a Deus por ela, né? Que sempre acreditei que é a Deus que a gente tem que pedir, a Jesus, né? Sim, Por ela, os bons espíritos, mas eu sei que vai ser uma jornada que mal começou para ela, né? Muito verdade. difícil. E a Ô, Fala, família. Roberta. desculpa, Alô. Você põe o seu telefone no chat, que aí eu coloco você no nosso grupo de estudos. Ah, maravilha. Eu só não sei realmente como, pela página do Facebook? Não, não, Aonde? aonde você está, olha no rodapé, tem lá o chat. Tem participantes, aí vem o chat, você clica nele e coloca o número. Aqui Então, tá só ok. fala, eu já escrevo aqui para você. Qual que é Ou então o... fala, eu já estou anotando. Peraí, Isso. deixa eu pegar aqui o número, que eu nunca lembro de cor. Só um E aí a gente pode continuar conversando pelo Zap. Desculpa, Alô. Tá bom? Tá ok, tá ok. Muito obrigada. Olha, eu enviei. Ok. Ah, legal. Vou tirar o microfone para não atrapalhar, tá bom? Muito obrigada, eu vou continuar assistindo. Isso. Tá. Fala, Roberto.
A, a Claudete, o Celso deve lembrar da Claudete. A Claudete, ela entrou em contato com a Cida, e a Cida deu todo o horário, endereço, referente à nossa irmã que está aparecendo hoje aí, Uhum. entendeu? Agora, quanto ao que o Celso colocou, sinceramente, eu que passei por muitas aflições, ainda continuo passando, né? Eu vou direto para Jesus, viu, Celso? Eu acho que não tem jeito. Tem que ser, Pode né? ver, não é. Se um carro vai te atropelar, você fala, meu Deus, meu Jesus, minha Nossa Senhora, esses três aí não escapam de quem está passando por um assalto, por um atropelamento ou por mais coisas, né? Mas vou contar a história que teu sogro me contou, Celso, verídica, verídica. Ele Pra ver que eu falou sei. para mim, aí isso aí em 1985, mais ou menos, faz tempo. Ele falou para mim que tinha uma conhecida que ela foi presa por engano. Ela nunca passou por nada, nunca foi em uma delegacia, né? E pegaram a moça na rua, jogaram no camburão, e ela desesperada e botaram ela numa cela cheio de mulheres violentas. Agora eu vou citar, porque eu penso em Jesus, viu, César? Aí, quando ela se viu naquilo, aquelas mulheres agressivas e tal, e olhando para ela, ela falou: pronto, eu vou morrer aqui, né? Eu não sou bandida, não fiz nada, e agora o que eu faço? Isso aí era 7h30 da manhã. Ela se agachou num cantinho da cela e ficou pensando só em Jesus. O dia inteiro. E aquelas mulheres passavam perto, ofendiam, batiam nas outras, mas nela não relavam a mão. Quando foi 5h30 da tarde, o delegado veio lá e falou: olha, você vai ser solta, acharam a verdadeira, você não é nada, você não é ladra, você não é bandida, então você está livre. Essa mulher ficou livre porque ela pensou em Jesus o dia inteiro, no meio de um monte de mulheres assassinas, né? Então, por isso que eu digo, eu, nas minhas aflições, no que eu passo no dia a dia, eu vou direto para Jesus, que é dele que parte o pedido seu. Ele faz o seu pedido para os espíritos que são mais próximos para te ajudar, né? Ou em operações, né? Então, na minha opinião, no meu entendimento, no que eu vejo e foi usado já muitas e muitas vezes, para mim e para outros, né? Eu peço para Jesus primeiro, entendeu? Porque é dele que sai todo pedido, todo ensinamento, né? E é toda a dedicação a uma população de um mundo inteiro, não é? Então, é por isso que eu parto para ele. Era isso aí que eu ia dizer. Obrigado. Horas do seu Tessilde, né? Mas eu queria falar uma coisa para a Andressa, uma coisa, eu não sei se o quanto ela ouviu da leitura, né? Porque os suicidas, eles sofrem bastante, né? Mas você vê que nenhum deles deixa de ser bem atendido, né? E não deixam de fazer o bem para eles, né? Porque a situação de penúria deles é pelo próprio estado da alma íntima, né? Mas aqueles que são anjos de guarda, são espíritos, né, evoluídos, estão sempre junto ali, tentando ver o momento em que ele pode acender uma luzinha dele para resgatar o espírito, né? Então, isso deve estar acontecendo com aquela senhora que você falou, né? E certamente ela pode ser recolhida, né? E isso que é o que a gente deseja mesmo. Mas nunca vai deixar de ser atendida lá no plano espiritual, tenho absoluta certeza disso. E aí? Tudo bem. Eu sei que o Sandro estava doidinho para ler mais um pouco, mas vai ficar para a próxima semana. Mas é legal, né, Dom Rodrigo? Porque a gente tem uma ideia assim, nós frequentando uma reunião mediúnica, né? A gente tem uma ideia assim muito mais clara, né, do que ocorre lá, né? Eu tenho a impressão de que quem não frequenta a reunião talvez tenha mais dificuldade nós de compreender, mas a gente tenta, como você está bem falando, expressa o que é possível para a gente poder passar as informações, né? Porque a gente não tem, né, essa evidência, né, que tem o Roberto aí para poder, né, enxergar tudo lá, né? É o caso dele, né?
A gente tem que desenvolver a intuição, né, que as pessoas têm, né, poder captar, né, a mensagem dos mentores, né, para poder conversar com os espíritos, para poder dialogar, para ter toda essa sensação, né? Então, ainda que a gente vai se aprimorando, né, mesmo não tendo a vidência, não tendo a psicofonia, a intuição vai se desenvolvendo, né, para a gente conseguir captar, né, a mensagem e passar isso para frente, para ajudar esses nossos irmãos. Sem dúvida. O que eu contei aqui é o seguinte, né? Que a gente fala, lógico que a gente vai querer sempre estar ligado aos nossos ligados, a Jesus, mas, rapaz, nós não podemos esquecer que nós temos a nossa inferioridade, né? E pela nossa inferioridade, a gente muitas vezes cai na esparrela, né? A gente se afiniza com o lado inferior, com a sombra, né? E aí, então, a gente perde muitas vezes o desequilíbrio. O importante é que depois que a gente... eu fiz errado, rapaz, é você ter a consciência de voltar atrás, de analisar, para não se deixar envolver mais em tramas dessas armadilhas que muitas vezes a gente cai no relacionamento com as pessoas. Né? Exatamente. E o Sandro não dormiu. Sônia. Golpe baixo. Parece que ele é locutor de rádio, rapaz. Devia ser locutor de rádio. Ângela, depois coloca a sua irmã de castigo aí para o que ela está fazendo aqui. Tá fazendo bullying. Eu? Não deixa. Põe na carteira da frente. Põe na carteira da frente. Você Tô como, mais velho do que ela, filho. você como irmã mais nova, Ângela, coloca a sua irmã na linha. Virada para a parede. Tem milho? Ô, Sônia, tem milho aí? Ah, ela ajoelhava no milho. Tem milho aí, Sônia? Pode ajoelhar. Isso aí. Andressa, eu já te coloquei no grupo da Casa do Caminho, no nosso grupo de estudo e no grupo da sexta-feira, que depois eu te explico. É irradiação à distância, tá bom? Ah, obrigada. Acho que enquanto vocês fizerem online, estarei participando. Gostei legal. muito. Então vai ser por muito tempo ainda. Ó, nesse mesmo endereço, você pode participar na segunda, na terça, às 8 também, né? Na sexta, às 8, e no sábado. Na quinta também, Quinta né? e sexta também. Isso. Então, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. No mesmo endereço, você consegue entrar. Só sábado que é mais cedo, que é às 7. Então, Cada dia é um estudo diferente. de segunda é estudo. Na terça e no sábado são palestras. Né? Que maravilha. E na quinta-feira também é outro estudo. Então, quando você quiser participar, fique à vontade, é só entrar, né? E a gente vai continuar online. A ideia é a gente continuar online por muito tempo. Tá? Mesmo, por exemplo, na terça e no sábado, a gente tem a reunião mista, né? Tem a presencial e tem a online ao mesmo tempo. A ideia tem gente, né, que mora longe, ou tem alguma dificuldade, tem alguma dificuldade para ir e tal. Então, essa ferramenta online, a ideia nossa é a gente continuar. Né? Então, seja bem-vinda à nossa casa. Sou da Zona Oeste, mas vou mudar para Carapicuíba logo, então facilita. O Jonathan Faria, ele também é novo, ele mora em Minas, lá em BH. Se você tiver interesse, Jonathan, você também coloca seu número, que eu já coloco você nos grupos aí, você quer? Entra no chat e bota o seu telefone que eu já anoto. Tá ótimo, com certeza eu vou querer, já vou enviar.
Isso, por favor. Tudo bem. Quem quer ir fazer a prece de encerramento da reunião de hoje? Mais algum voluntário? Sem empurrar, por favor. A Ana quer fazer. Pode fazer, Ana. Divino Mestre Jesus e a Deus Pai misericordioso, agradecemos por esta reunião de hoje, uma reunião que nos deu muita alegria, conhecimentos incríveis, nos deu a certeza de que nós estamos no caminho certo e que podemos auxiliar uns aos outros, mesmo distante. E isso é maravilhoso. É assim, é como se tivéssemos um aconchego. Digo isso porque eu estou bem longe daí, eu estou no sul de Minas. E agradeço aos irmãos espirituais, os mentores, Irmã Maria, Irmã Joana, Irmão Dito, e também a irmã Tecilde, que com certeza está junto de nós. Que nós tenhamos as experiências de compreender e saber compreender tudo que nos ocorre para o nosso crescimento. Gratidão a Deus, gratidão a Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima. Silvio, tchau, céus. Tchau. Domingo tem Casa da Esperança, não esqueça. Tem que ser quem vai lá. Nós não iremos. Nós